Our Father which art in heaven, Pai nosso que estás nos céus, we come before thee humbly kneeling, vemos perante a ti humildemente ajoelhados, before thee as the Lord of hosts, do Senhor como Senhor dos exércitos, the God of Jacob, which is our refuge, o Senhor de Jacó, que é o nosso refúgio, a very present help in time of trouble. e presente no nosso tempo de angústia. And you have given us the keys of the kingdom of heaven, E o Senhor nos deu as chaves do reino do céu that we may be able to unlock para que possamos abrir heaven's storehouse o tesouro do céu and to have an understanding of the truths e ter um entendimento das verdades which are as jewels and diamonds, que são como joias e diamantes, full of light and power and beauty. cheias de poder e beleza. And we thank you that you are allowing us to understand these things at this time in our history. E agradecemos que o Senhor tem nos dado a oportunidade de compreendermos essas coisas neste tempo que estamos vivendo. And so our prayer this morning is Então a nossa oração nesta manhã é that you would show us thy ways. que o Senhor possa nos mostrar os teus caminhos. O Lord, teach us thy paths. Ó Senhor, ensina-nos Lead as tuas us, veredas. lead us in thy truth, Guie-nos nas tuas verdades and teach us, e nos ensine, for you are the God of our salvation, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. and on thee do we wait all the day long. Em ti esperamos todo dia. Pour out your Holy Spirit. Derrame teu Espírito, Make known your words unto us. faça saber as tuas palavras para nós. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. We invite everyone to turn to the book of Jeremiah this morning. Convido a todos para abrirem as suas Bíblias no livro de Jeremias nesta manhã. Jeremiah chapter 50. Em Jeremias, capítulo 50. The question that we left you all with E a questão que nós deixamos com vocês foi, in our consideration of Ephraim and Judah, em nossas considerações em Efraim e Judá, who were the lions quem eram os leões that God was going to use que Deus iria usar to break the bones of both Israel and Judah. para quebrar os ossos tanto de Efraim e Judá. And I want you to understand that this is divine punishment E eu quero que vocês entendam que isto é uma punição divina for breaking the holy covenant of God por terem quebrados a aliança santa de Deus and forsaking the God of their fathers e por ter esquecido o Deus dos seus pais and going after strange gods, e ido após deuses estranhos, the gods of the nations of the lands, os deuses de outras nações which were idols. que eram ídolos. And so Jeremiah chapter 50, Então em Jeremias capítulo 50, verse 17, no verso 17, Israel is a scattered sheep. The lions have driven him away. First the king of Assyria hath devoured him. And last this Nebuchadrezzar, king of Babylon, hath broken his bones. So notice there's two lions here. note, há dois leões aqui. We have the king of Assyria Nós temos o rei da Síria and the king of Babylon. e o rei da Babilônia. And Israel was scattered Israel foi espalhado by these two lions. por esses dois leões. First the king of Assyria, Primeiro, o rei da Síria and then last Nebuchadrezzar, e por último, Nabucodonosor, the king of Babylon. o rei da Babilônia. So by these two desolating powers, Então, através desses dois poderes desoladores, Israel was crushed. Israel foi esmagado, They were devoured, foram devorados and their bones were broken. e seus ossos foram quebrados. And what prophecy is describing here for us E o que a profecia está descrevendo aqui para nós is the scattering of Israel é o espalhamento de Israel and the carrying away into captivity e o seu
E quando eles foram levados ao seu cativeiro. This is a subject that all the prophets wrote about, Isto é um assunto que todos os profetas escreveram, beginning with Moses. começando por Moisés. Yet it is a subject E ainda é um assunto that the people of God today que o povo de Deus hoje are very ignorant of. estão muito ignorantes, They have no understanding não of it. têm nenhum entendimento. Some willingly, Alguns propositalmente are rejecting this truth, estão rejeitando essa verdade. and some people just are in darkness. E algumas outras pessoas estão simplesmente em trevas. But in the Bible, Mas na Bíblia, we have a historical account nós temos um relatório histórico of the fulfillment of the curse of Moses, do cumprimento da maldição de Moisés, which is also called the 7 times scattering. que também é chamado do espalhamento dos 7 tempos, Where God uprooted his people onde Deus desenraizou o seu povo in wrath, anger, and indignation. em ira, em ódio e indignação, And he cast them into the enemy's land. e ele os lançou na terra dos seus inimigos, The people whose gods they chose to serve instead of their own God. as pessoas a qual eles escolheram adorar os seus deuses em vez de adorar o Deus de Israel. Turn over to 2 Kings chapter 17. Abra suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 17. 2 Kings chapter 17 verse 13. Em 2 Reis, capítulo 17, no verso 13. We're going to read from verse 13 to 23. E vamos ler do verso 13 ao verso 23. The Bible tells us here, E a Bíblia nos diz: "Yet the Lord testified against Israel and against Judah by all the prophets and by all the seers, saying, Turn ye from your evil ways, and keep my commandments and my statutes according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you by my servants the prophets." Pause for a moment. pausa um momento. I want you to understand here Quero que vocês entendam aqui that God is testifying que Deus está testificando against 2 nations, contra 2 nações, 2 kingdoms, 2 reinos, Israel and Judah. Israel e Judá. And he's calling them to repentance E ele está chamando a eles para um arrependimento from their backslidings, de suas rebeldias, to turn back to the law and the commandments of God, para voltarem para a lei e os mandamentos de Deus, and to hearken to his servants, the e prophets. para dar ouvidos aos seus servos, os profetas. Continuing on, Continuando, verse 14. verso 14. Notwithstanding, they would not hear, but hardened their necks, like to the neck of their fathers that did not believe in the Lord their God. 15. And they rejected his statutes and his covenant that he made with their fathers, and his testimonies which he testified against them. And they followed vanity and became vain, and went after the heathen that were round about them, concerning whom the Lord had charged them that they should not do like them. 16. And they left all the commandments of the Lord their God, and made them molten images, even 2 calves, and made a grove, and worshipped all the host of heaven, and served Baal. 17. And they caused their sons and their daughters to pass through the fire, and used divination and enchantments, and sold themselves to do evil in the sight of the Lord, to provoke him to anger. 18. Therefore the Lord was very angry with Israel, and removed them out of his sight. There was none left but the tribe of Judah only. Pause. Pausa. So history and prophecy Então a história e profecia makes a distinction. faz uma distinção. Who was carried away into captivity first? Quem foi levado em cativeiro primeiro? It was Israel. Foi Israel. And who was Israel? Quem é Israel? The 10 tribes in the north, As 10 tribos do norte. also known as Samaria and Ephraim. Também conhecido como Samaria e Efraim. And the Bible reviews for us E a Bíblia nos revela
the certain abominations and sins committed Há algumas abominações e pecados que eram cometidos prior to them being scattered. antes deles terem sido espalhados. When they made the two golden Quando calves, eles fizeram os 2 bezerros de ouro, of course, this is the sins of Jeroboam. claramente isso são os pecados de Jeroboão. And we find here that they left all the E commandments, vemos aqui que eles deixaram todos os mandamentos, including the 7-day Sabbath, incluindo o sábado do 7º dia, and they worshiped the sun, moon, and e stars. eles adoraram o sol, a lua e as estrelas. This is Baal worship. Isto é adoração ao Baal. And in verse 17, E no verso 17, it describes the spiritualism, descreve o espiritualismo, witchcraft, enchantment, divination. adivinhações, feitiçarias. And this is what the two golden calves represent. E isso é que os 2 bezerros de ouro representam. Sunday sacredness, A santidade do domingo the immortality of the soul. e a imortalidade da alma. So God was very angry and removed Israel. Então Deus estava muito furioso e removeu Israel. And who was left? E quem sobrou? Judah was left. You remember Judah Você lembra que Judá represents the center of present truth. Você lembra que Judá representa o centro da verdade presente? This is where the law and the prophets were preached. Aí é onde a lei e os profetas são pregados. And all the reforms, Todas as reformas, all the principles and standards of truth. todos os princípios e estatutos da verdade. But notice, Mas note, as we continue in verse 19, continuarmos no verso 19. also Judah kept not the commandments of the Lord their God, but walked in the statutes of Israel which they made. Pause. Pausa. Remember, Hosea 5 told us Lembra em Oséias 5 nos disse that when Ephraim would fall, que quando Efraim caísse, Judah would fall with them in their iniquity. Judá iria cair também com eles na sua iniquidade. So even though they remained faithful for a time, Mesmo que eles tinham se mantido fiéis por um tempo, they also don't keep the commandments. eles também não guardaram os mandamentos. And they're walking in the same statutes of Israel, E eles estão andando nos mesmos estatutos de Israel. which means they're going to follow all the sins and abominations of Jeroboam. O que significa que eles vão guiar em todos os pecados, seguir todos os pecados e abominações de Jeroboão. Sun worship and spiritualism. Adoração do sol e espiritualismo. Verse 20. Verso 20. And the Lord rejected all the seed of Israel, and afflicted them and delivered them into the hand of spoilers until he had cast them out of his sight. 21. For he rent Israel from the house of David, and they made Jeroboam the son of Nebat king, and Jeroboam drave Israel from following the Lord, and made them sin a great sin. 22. For the children of Israel walked in all the sins of Jeroboam, which he did. They departed not from them, 23. until the Lord removed Israel out of his sight, as he had said by all his servants the prophets. So was Israel carried away out of their own land to Assyria unto this day. Pause. Pausa. Israel was carried into Assyrian captivity Israel foi levado ao cativeiro da Assíria in the year 723 BC. no ano 723 a.C. Now remember Isaiah chapter 7? Agora lembre em Isaías capítulo 7, The prophecy told us a profecia nos diz that within 65 years, que entre 65 anos Ephraim would be broken, Efraim seria quebrado that it would be not a people. e não mais seria um povo. That prophecy was given in 742 BC. Aquela profecia foi dada no ano 742 a.C. And 19 years after, E 19 anos depois, within the 65 years, dentro dos 65 anos, you come to 723. você chega a 723. And this is when Hoshea, king of Israel, E isto é quando Oséias, o rei de Israel, was carried away into captivity. foi levado em cativeiro. And so at this point they were scattered. Então neste ponto eles foram espalhados. But remember, Judah would be left and remain. Mas lembre-se que Judá iria permanecer. They too would not keep the commandments. Mas eles também não iriam guardar os mandamentos. And all the sins that
Ephraim committed E todos os pecados que Efraim cometeu under Jeroboam sobre Jeroboão and the kings that follow e after, os reis que seguiram, they committed the same. eles cometeram os mesmos. So 46 years after Então, 46 anos depois 723, de 723, you come to 677. você chega a 677. What happened in 677? E o que aconteceu em This 677? is when Judah's king Manasseh Isso foi quando o rei de Judá, Manassés, was carried away into captivity. foi levado em cativeiro. This is the date that we see at the top of this chart, Esta é a data que nós vemos no topo desse diagrama, which is in fulfillment of Leviticus 26 que é o cumprimento de Levíticos 26 and 2 Chronicles 33 verse 11. e 2 Crônicas 33, verso 11. And so for 20 Então, years, por 2520 anos, or 7 times, ou 7 tempos, which is basically what this chart is delineating, que basicamente é o que esse diagrama está delineando, this is where Judah now, isso é onde Judá agora, because of what Manasseh did, por causa do que Manassés fez, they would be scattered eles foram espalhados for 70 por years 70 anos in Babylon. em Babilônia. That's why Daniel and his 3 friends É por isso que Daniel e seus 3 amigos ended up in Babylon. terminaram em Babilônia. And so from this point, Então, deste ponto, when the king is removed, quando o rei é removido, God would break the pride of their power. Deus iria quebrar o orgulho do seu poder. They lost their independence. E eles perderam a sua independência. From this point on, Deste ponto, even though Manasseh repented mesmo que Manassés se arrependeu, and was restored, foi restaurado their national sovereignty o seu poder nacional and their independence as a kingdom e sua independência como rei was gone, foi perdida. was lost. From this point, Deste ponto, the people of God o povo de Deus would be ruled by Babylon, seriam regidos ou governados por Babilônia, Medo-Persia, Medo-Pérsia, Greece, Grécia, pagan Rome, Roma pagã, papal Rome. Roma papal. How many years from Babylonia to papal Rome? Quantos anos de Babilônia a Roma papal? It's a very long time. É muito tempo, More than 70 years. muito mais que 70 anos, More than 1260 years. muito mais que 1260 anos. 20 years. São 2520 It's the anos. 7 times. Esses são 7 tempos. And so, Então, as we advance, ao avançarmos, I want you to go with me to the book of Jeremiah. quero que você vá comigo no livro de Jeremias. We've talked about the sins of Ephraim, Nós falamos sobre os pecados de Efraim, the apostasies and abominations of the conference. as apostasias e as abominações da conferência. But I told you the first day Mas eu te disse no primeiro dia that these que messages essas mensagens are not just about the conference. não é somente sobre a conferência. We're not here to just talk about what they're doing, Nós não estamos aqui para falar simplesmente o que eles estão fazendo, but we're also here to talk about the self-supporting work mas estamos aqui também para falar do ministério independente and the failures they've made e os fracassos que eles fizeram as they follow ao eles seguirem their elder sister, a sua irmã mais velha, the conference. conferência. Notice in Jeremiah. Note em Jeremias. And one of the things you're going to discover E uma das coisas que você vai descobrir is that in both houses que em ambas, nas duas casas of Ephraim and Judah, de Efraim e Judá, there's 2 classes. há duas classes. There is faithful and unfaithful in Ephraim. Há fiéis e não fiéis em Efraim, There is faithful and unfaithful in Judah. e há fiéis e não fiéis em Judá. And so I want you to notice Então eu quero que vocês notem in Jeremiah 3, em Jeremias capítulo 3, beginning with verse 6, começando no verso 6, reading to 11, lendo até o verso 11. as we begin to deal with Judah now, E agora vamos começar a lidar com Judá, the self-supporting work. o ministério independente. The Lord said also unto me in the days of Josiah the king, Hast thou seen that which backsliding Israel hath done?
She has gone up upon every high mountain and under every green tree, and there hath played the harlot. 7. And I said, after she had done all these things, turn thou unto me. But she returned not, and her treacherous sister Judah saw it. 8. And I saw, when for all the causes whereby backsliding Israel committeth adultery, I had put her away and given her a bill of divorce. Yet her treacherous sister Judah feared not, but went and played the harlot also. 9. And it came to pass through the lightness of her whoredom that she defiled the land and committed adultery with stones and with stocks. 10. And yet for all this her treacherous sister Judah have not turned unto me with her whole heart, but feignedly, saith the Lord. 11. And the Lord said unto me, the backsliding Israel have justified herself more than treacherous Judah. So notice, Então note, the Lord is dealing with Israel o Senhor está lidando com Israel and how he put her away. e como ele lançou fora, Because she had committed adultery. porque ela tinha cometido adultério, He said, I gave her a bill of divorce. e dei a ela uma carta de divórcio. But her sister Judah, Mas a sua irmã Judá, she saw all of this. mas ela viu tudo isto. She saw what happened to her older sister. Ela viu o que aconteceu com sua irmã mais velha. How she was scattered and taken away into captivity. Como ela foi espalhada e levada em cativeiro. And instead of fearing God and keeping the Em commandments, vez de temer a Deus e guardar os seus mandamentos, what did she do? o que ela fez? She went Ela foi and played the harlot e also. também se prostituiu. And you're going to find E você vai encontrar, that when Judah backslides, quando Judá faz rebeldia, she does ela worse faz pior, because she has greater light. que ela tem mais luz. And darkness, E as trevas, in proportion to the light received, em proporção da luz recebida, will come upon you vai vir sobre vocês and overtake your soul. e levar as suas almas. Why? Porque To whom much is given, para aqueles que muito é dado, much is required. muito é requerido. And if you turn away from great light, E se você se virar de grande luz, you will go into great você darkness. vai receber grandes And when trevas. God looks at Judah's apostasy, E quando Deus olha as apostasias de Judá, he says the backsliding Israel ele diz que a rebelde Israel is more justified. é mais justa. Notice in Jeremiah chapter 7. Note em Jeremias capítulo You 7. see, God is much more harder. Note que Deus é mais duro, More firm, more tough. mais firme e mais severo On those who profess to be standard bearers. para aqueles que professam ser guardadores dos marcos, Watchmen and light bearers. atalaias e portadores da luz, The people of the three angels' o messages. povo das três mensagens angélicas, The defenders of the os faith. defendores da fé. But the problem with Judah Mas o problema com Judá is that they hold truth que eles seguram a verdade in unrighteousness. em iniquidade. They don't practice what they preach. Eles não praticam o que faz. Although they profess the reforms E mesmo que eles professam as reformas outwardly, por fora, but inwardly mas por dentro, full of dead men's bones, cheio de ossos de homens mortos, corruption, corrupções, hypocrisy, and iniquity. hipocrisia e iniquidade. So in a sense, Então, em um sentido, spiritually, espiritualmente, they're really no better eles não são melhor than their elder sister que Ephraim, sua irmã mais velha, Efraim. except they have the truth, Exceto que eles têm a verdade, but they hold it in mas unrighteousness. eles seguram com iniquidade, Form of com godliness, uma forma de piedade, denying the power. rejeitando o poder. Jeremiah 7. Em Jeremias 7, Notice what it says here note o que diz aqui. as we read through Ao lermos from verse 1. do verso 1,
beginning to about verse 15. mais ou menos até o verso 15. The word that came to Jeremiah from the Lord, saying, Stand in the gate of the Lord's house and proclaim there this word, and say, Hear the word of the Lord, all ye of Judah that enter in at these gates to worship the Lord. 3. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. 4. Trust ye not in lying words, saying, The temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are these. Pause. Pausa. You know, you should do yourself a favor. Você deveria fazer a você mesmo um favor. Type in the Ellen G. White CD-ROM. Escreva nos escritos da Ellen White. Do a word search Faça uma busca de palavra, on the temple of the Lord, the temple of the Lord. onde o templo do Senhor, templo do Senhor. And you discover who says those E words. você vai descobrir quem diz essas palavras. It is the conference that says those words. É a conferência que diz essas palavras. Judah here Judá aqui is following in the same footsteps of the conference. está seguindo os mesmos passos da conferência, The same sins of Jeroboam. os mesmos pecados de Jeroboão. And so they've made an image Então eles fizeram uma imagem to the conference da conferência, and how they are organized and structured. de como eles são organizados e estruturados. And even though the structure couldn't save Ephraim E mesmo que a estrutura não poderia salvar Efraim from falling into the sins of Babylon and apostate Protestantism, de seguir os pecados de Babilônia e o protestantismo apostatado, Judah also thinks that somehow it's going to save them. Judá pensa que de alguma forma isso vai salvar a eles. But the false system of education had destroyed Ephraim Mas o falso sistema de educação que destruiu Efraim, as he returned back to Egypt ao ele retornar para o Egito, is the same that will destroy Judah. é o mesmo que vai destruir a Judá. Continuing on, Continuando, verse 5. verso 5. If you thoroughly amend your ways and your doings, if you thoroughly execute judgment between a man and his neighbor, 6. if you oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt, 7. then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers forever and ever. 8. Behold, you trust in lying words that cannot profit. 9. Will you steal, murder, commit adultery, and swear falsely, and burn incense unto Baal, and walk after other gods whom you know not? 10. And come and stand before me in this house which is called by my name, and say, We are delivered to do all these abominations? 11. Is this house which is called by my name become a den of robbers in your eyes? Behold, even I have seen it, saith the Lord. Pause. Pausa. You know what allowed Judah to commit adultery Você sabe o que permitiu a Judá cometer adultério and murder e a matar and to steal e a roubar and to walk after other gods? e andar após outros deuses? The reason why they thought they can do this A razão a qual eles achavam que podiam is fazer because isso they trusted in lying é words. porque eles confiavam ou eles acreditavam em palavras falsas. What are the lying words? Quais são as palavras falsas? The temple of the Lord, Templo do Senhor. the temple of the Lord, Templo do Senhor. the temple of the Lord Templo do Senhor are we. somos nós. When you believe those words, Quando você acredita nessas palavras, this is what leads to your downfall, isso é o que leva à sua queda, your apostasy, sua apostasia, your sua rebellion, rebelião. and the house, E a casa, which is called by God's name, que é chamada pelo nome de Deus, becomes a den of robbers. se torna uma caverna de ladrões. You know, this reminds me of something. Isso me lembra de algo. It reminds me of the condition of the temple in the days of Me Christ. relembra da condição do templo nos dias de Cristo. When Christ came to cleanse the temple, Quando Cristo veio para purificar o templo, he quoted these words, ele citou essas palavras: Make not my father's Não house faça a casa de meu pai a house of merchandise, uma casa de comércio, a den of thieves. covil de ladrões. When the house becomes a den of robbers, Quando a casa se torna uma caverna de it's ladrões, time to cleanse the temple. tempo para purificar o It's templo. time for the church to be purified. É tempo para a igreja ser purificada. Verse 12. Verso 12. But go ye now into my place which was in Shiloh, where I set my name at the first, and see what I did to it for the wickedness of my people Israel. 13. And now because you have done all these works, saith the Lord, and I spake unto you, rising up
early in speaking, but you heard not, and I called you, but you answered not. 14. Therefore will I do unto this house which is called by my name, wherein you trust, and unto the place which I gave to you and to your fathers, as I've done to Shiloh. 15. And I will cast you out of my sight as I've cast out all your brethren, even the whole seed of Ephraim. Pause. Pausa. God is giving a warning to Judah. Deus está dando alerta a Judá. You've seen what I did to Ephraim. Vocês viram o que eu fiz a Efraim? I've cast them out. Eu os espalhei. They're scattered. Eles foram espalhados, They're broken. quebrados. That they're not a people. Eles não são mais uma nação. And you're going to follow their same ways. Vocês vão caminhar nos seus mesmos caminhos. You're going to follow in their steps. Vocês vão andar nos seus mesmos passos. What I did to the house in Shiloh, E o que eu fiz com a casa em Siló, which is called by my name, que é chamado pelo meu nome, where I first set my name, onde eu primeiro coloquei o meu nome, he says, I'm going to do to you eu vou fazer com vocês. if you commit the same Se wickedness. vocês cometerem os mesmos pecados. So notice God sets his name 2 times. Note que Deus coloca o seu nome 2 vezes. He first set his name in Shiloh, which is Ephraim. Primeiro ele coloca o seu nome em Siló, que é Efraim. But then he also set his name in the house of Judah. Mas ele também coloca o seu nome na casa de Judá. What does that O mean? que isso significa? That God chose Deus escolheu the conference work, o trabalho da conferência, but through unfaithfulness, mas através da infidelidade, e apostasy, apostasia, e rebellion, rebelião, he bypasses them. ele passa por cima deles He chooses Judah, e escolhe a Judá, the Mount Zion that he loved. o Monte Sião que ele ama. He starts working through self-supporting work. E ele começa a trabalhar através do ministério de sustento próprio. But just as the conferences failed, Mas do mesmo modo que a conferência caiu, many people that call themselves independent ministries muitas pessoas que se chamam de ministérios independentes have also failed também caíram and have done e worse. têm feito pior. Look at verse 16. Olhe no verso 16. Therefore, pray not thou for this people, neither lift up cry, nor prayer for them, neither make intercession to me, for I will not hear thee. Pause. Pausa. This language in verse 16, Essa linguagem no verso 16, where God tells the prophet, don't pray, onde Deus diz para o profeta, não ore, don't make intercession for the people. não faça intercessão pelo povo. This is when it's too late, Isso é quando é muito tarde, symbolizing the close of probation. simbolizando o fechamento da porta da graça. Continuing, Continuando, verse 17. verso 17, Seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? 18. The children gather wood, and the fathers kindle the fire. The women knead their dough to make cakes to the Queen of Heaven, and to pour out drink offerings unto other gods, that they may provoke me to anger. Pause. Pausa. Notice what's happening Note o here. que está acontecendo aqui. We have corporate apostasy. Nós temos uma apostasia corporativa, Family apostasy. apostasia de família, familiar. Abominations that are in the church, As abominações que estão na igreja they begin in the home. começam no lar. Children, Crianças, fathers, pais and mothers e mães coming together vindo juntos, all have a part todos têm uma parte to worship the Queen of Heaven, para adorar a rainha do céu, to worship the devil. para adorar o demônio. When the people start worshiping the Queen of Heaven, Quando o povo começa a adorar a rainha do céu, they've returned back to Egypt. eles retornam para o Egito. When you get a chance, Quando vocês tiverem uma oportunidade, I want you to read Jeremiah 44. eu quero que vocês leiam Jeremias 44. Jeremiah 44 shows you Jeremias 44 mostra para vocês Judah going back to Egypt, Judá indo de volta ao Egito and they worship the Queen of Heaven. e adorando a rainha do céu. You know who the Queen of Heaven is today? Vocês sabem quem é a rainha do céu hoje? The Queen of Heaven is the God of Rome. A rainha do céu hoje é o Deus de Roma. Who's the God of Rome? Quem é o Deus de Roma? It's not the Pope of Rome. Não é o Papa,
Because when the Pope of Rome, Porque quando o Papa, when he quando prays, ele ora, who does he pray to? para quem que ele ora? Well, he's supposed to be Jesus Christ. Ele supostamente é Jesus Cristo. But when he gets in trouble Mas quando ele entra em problema, and the people are in trouble, e quando o povo está em problema, they don't pray to God the Father. eles não oram para Deus o Pai. They don't pray to Christ. Eles não oram para Cristo. They will pray to the saints, Eles oram para os santos. but they pray to Mary Eles oram para Maria to make intercession para fazer intercessão to the Father para o Pai and to the e Son. para o Filho. They're terrified of the Father and the Son. Eles têm temor ou terror do Pai e do Filho. They're taught to believe that God's wrath is going to strike them down. Eles são ensinados a acreditar que a ira de Deus vai os destruir. They can't come to Christ. Eles não podem vir a Cristo. So they have to come through God, Então eles têm que ir a Deus through the saints, através dos santos and through e Mary, através de Maria. because Mary is the only one Porque Maria é a única that can put the Father and Son in check. que pode colocar o Pai e o Filho em xeque. After all, she's the mother of God. Apesar, She's depois de tudo, ela é a mãe de Deus. she's the woman of the family. Ela é a mulher da família. You know the influence that a woman has in a family. Você sabe qual a influência que uma mulher tem The, na fa- família? the father and the son will listen to the mother. O pai e a mãe vai ouvir a mãe. Mary's the God of the papacy O Deus do papado is Mary, é Maria, the Queen of Heaven. a rainha do céu. Diana of the Ephesians. A Diana dos Efésios, Ishtar of Babylon. ou Ishtar da She Babilônia. has many names, Ela tem muitos nomes, depending on what culture, what nation, language. ou dependendo de qual cultura, ou linguagem, ou nação. How did the people of God start worshiping the Queen of Heaven? Como que o povo de Deus começou a adorar a rainha do céu? Through false education, Através da educação falsa, the education of Egypt, a educação do Egito, the education of Greece. a educação da Grécia, Same education that the Jewish leaders had. a mesma educação que os líderes judeus tinham. And that is why they rejected Jesus and crucified their Messiah. E essa foi a mesma razão que eles rejeitaram a Cristo e crucificaram o Messias. In Jeremiah 11, Em Jeremias 11, Judah does worse than Ephraim. Judá faz pior que Efraim. Jeremiah 11. Em Jeremias 11, Some of you perhaps may not be convinced e alguns de vocês provavelmente não estão convencidos that the wickedness and abominations of Judah are 10 times worse. que as abominações e iniquidades de Judá é 10 vezes pior. But let's notice in Jeremiah 11, Mas vamos notar em Jeremias 11, verse 9. no verso 9. And the Lord said unto me, a conspiracy is found among the men of Judah and among the inhabitants of Jerusalem. Pause. Pausa. Many of God's people today Muitos do povo de Deus hoje like to be entertained gostam de ser entretidos by conspiracies, pelas conspirações, conspiracy theories, as teorias de conspirações, the secret as societies. sociedades secretas. You know, all those videos Você sabe todos aqueles vídeos about the sobre Illuminati os Illuminatis, and the Jesuits. jesuítas. I don't belittle the Jesuits. Eu não diminuo os jesuítas. I know the Jesuits are real. Eu sei que os jesuítas são verdadeiros. Great controversy talks about the Jesuits. Grande conflito fala sobre os jesuítas. And another thing, E outra coisa, the Jesuits are in our e os churches. jesuítas estão nas nossas igrejas. You better believe it. Você deve acreditar. But people like to be entertained by these conspiracy Mas as theories. pessoas gostam de se entreter com essas teorias de conspiração. Who really brought down the Twin Towers on 9/11? Quem realmente trouxe abaixo as duas torres em 11 de setembro? Was it George Bush, Foi George the Bush CIA, ou o CIA the Illuminati? ou os Illuminati? Maybe it was the Pope himself. Ou de repente foi o Papa mesmo? It could be many people. Pode ser muitas pessoas. Oh, but it wasn't Islam. Mas não foi os No, muçulmanos. surely couldn't be them. Não, com certeza não foi ele. So people like these Então as conspiracies. pessoas gostam dessas conspirações. They have all the videos, Eles têm todos os vídeos, all the catalog
catalog of conspiracy theories from A to Z. Todo o catálogo das conspirações de A a Z. For those of you that like Para conspiracy, vocês que gostam de conspirações, you need to understand the conspiracies of Bible vocês prophecy. precisam entender as conspirações Because da profecia there's a bíblica. conspiracy among the men of Judah. Porque há uma conspiração entre os homens de Judá. What is the conspiracy? Qual é a conspiração? Look at verse 10. Olha no verso 10. They are turned back to the iniquities of their forefathers, which refused to hear my words, and they went after other gods to serve them. The house of Israel and the house of Judah have broken my covenant, which I made with their fathers. Pause. Oh, Pausa. here's the conspiracy. Aqui está a conspiração. Both the house of Israel and Judah, Tanto a casa de Israel como a casa de Judá. conference work and self-supporting work, O trabalho da conferência e o trabalho de ministério independente. they've all gone back to the iniquities of their fathers. Todos voltaram para as iniquidades And de have seus forsaken pais him. e esqueceram ele. In verse 11, No verso 11. therefore thus saith the Lord, behold, I will bring evil upon them which they shall not be able to escape, and though they shall crown to me, I will not hearken unto them. 12. Then shall the cities of Judah and the inhabitants of Jerusalem go and cry unto the gods whom they offer incense, but they shall not save them in all the time of their trouble. 13. For according to the numbers of thy cities were thy gods, O Judah, and according to the number of thy streets, O Jerusalem, have ye set up altars to that shameful thing, even altars to burn incense unto Baal. 14. 14. Therefore pray not thou for this people, neither lift up cry or prayer for them, for I will not hear them in the time that they cry unto me, but cry unto me for their trouble. Pause. Pausa. How many gods Quantos deuses did Judah have? Judá tinha? Numerous, Inumerável. according to the numbers of your cities and your De streets. acordo com o número das suas cidades e das suas ruas. How many cities in Brazil? Quantas cidades há no Brasil? Does everyone know all the cities in Brazil? Há alguém aqui que sabe todas as cidades do Brasil? North and south? Norte e sul? Maybe not. Provavelmente não. How many streets in Brazil? Quantas ruas há no Brasil? And all the Em cities, todas as cidades. north and south? E no norte e no sul. You don't know, do you? Vocês não sabem, sabem? That's how many gods Estes são a quantidade de deuses Judah que has. Judá tinha. Now, at least Ephraim, Agora, pelo menos Efraim, at least Jeroboam, pelo menos Jeroboão, they didn't have that many eles gods. não tinham tantos deuses. They only had 2 golden Eles calves. só tinham 2 bezerros de ouro. But Judah, Mas Judá, the people of present o truth, povo da verdade presente, the people that say they believe in Daniel and o Revelation, povo que diz que acredita em Daniel e Apocalipse, I believe in medical missionary work, acredita no trabalho de médico missionário. but according to the numbers of your cities and your Mas streets, de acordo com o número das suas cidades, das suas ruas, you have a God and a pagan altar vocês têm um Deus e um altar pagão for every street and every city. para cada rua e para cada cidade. There's a place of Um abomination, lugar de abominação, prostitution, prostituição, fornication, fornicação, a place to worship the sun. lugar para adorar o sol. People like to talk about the E o conference povo gosta de falar da conferência, and their que eles abominations. estão em abominação And there is a lot. e que há muito, There's more in Judah, though. mas tem a mais em Judá. We have people today Nós temos pessoas hoje that claim to be self-supporting. que se diz ser ministério They independente. tell us we have to keep the feast days. Ele nos diz que nós temos que guardar os dias festivos. They tell us that we have to keep the lunar Eles Sabbaths. dizem que nós devemos guardar os sábados lunar, That it's not sundown to que sundown, não é do pôr do sol ao pôr do sol, but it's looking at the phases of the moon. mas é olhando as fases da lua. That's how we keep our E é Sabbath. assim que nós guardamos o nosso They're sábado. moon Eles worshipers. são adoradores da lua. There are other people that tell you Há outras pessoas que dizem para vocês we need to be shepherd's rods. que nós devemos ser shepherd rods ou
shepherd's rods and follow the branch Davidians. Ou seguir os... That's okay. There are people that say that there's no third person of the Godhead. Há pessoas que dizem que não há terceira pessoa da divindade. No Holy Spirit. Não há Espírito Santo. There are people that also will tell you Há pessoas também que vão te dizer that God doesn't kill. que Deus não mata. God doesn't destroy. Deus não destrói. Oh, he's so loving. Oh, ele é tão amoroso. He won't punish sinners. Ele não vai punir os pecadores. Oh, that's against the character of God. Isso é contra o caráter de Deus. And when you really understand God's character, Quando você realmente entender o caráter de Deus, this is the glory that'll lighten the whole earth. essa é a glória que vai iluminar toda a terra. You also have people Você também tem pessoas that tell you que dizem para vocês that all these time prophecies, todas essas profecias de tempo, they weren't fulfilled from 1798 to 1844. elas não foram cumpridas de 1798 a 1844. No, that's what the Millerites and the early Seventh-day Adventists Isso believed. foi o que os mileritas e os adventistas antigamente acreditavam. But today we have new and great light. Mas hoje nós temos a nova e grande luz. That these time prophecies will be fulfilled in the future. They're going to be repeated in the future. Essas profecias de tempo se cumprirão no futuro, elas vão se repetir no futuro. Which means the seven Que trumpets. significa que as 7 trombetas, They too must be in the future as well. elas também devem estar no futuro também. Oh, in Revelation Em 17, Apocalipse 17, there's 7 kings. há 7 reis, 5 are fallen. 5 caíram, 1 is. The other is not yet come. e a mundo não veio. Guess what those 7 kings are? Adivinha o que aqueles 7 reis são? 7 popes. 7 papas. And the pope that's reigning now, E o papa que está reinando hoje, he may possibly be the 8th and last one. provavelmente ele é o 8º e o último. We have people that'll tell you Nós temos pessoas que vão dizer a vocês that the king of the north in Daniel 11, que o rei do norte, not the papal power, em Daniel 11, não not é modern Rome. o poder it's papal, Turkey, é a Turquia, it's America. América. We'll have people that tell you the little horn Pessoas vão te dizer que o chifre is not pequeno papal não Rome. é Roma papal, It represents Islam. representa os muçulmanos. According to the number of your De cities acordo com o número das tuas cidades and the number of your e o streets número das tuas ruas, are your gods, O Judah. são os seus deuses, ó Judá. You talk about the Vocês conference. falam da conferência, You talk about the falam celebration. das celebrações, You talk about the women's ordination. fala das ordenanças das mulheres. You talk about how we shouldn't support these Vocês organizations. falam como nós não devemos But suportar are essas you organizações. any better? Mas são vocês melhores? No. Não. So when you can find a pagan god in every street Então, onde você pode encontrar um Deus pagão em cada and a rua, pagan god in every city, um Deus pagão em cada cidade, God says, "Thus saith the Lord, Deus diz, assim diz o Senhor, stand in the ways and see, ponde-vos nos caminhos e vede, and ask for the old perguntai paths. pelas veredas antigas, Where is the good way? qual é o bom caminho, Walk therein. andai por ele, You'll find rest acharás descanso unto your para as souls." vossas almas. Judah has done worse, Fez pior, far worse muito pior than Ephraim. que Efraim. What was Ephraim's problem? Qual era o problema de What Efraim? is Judah's problem? Qual era o problema de You see, Judá? there are some messages Ouça, há algumas mensagens the conference fights against. que a conferência luta They don't want to contra. receive. Eles não querem receber. We're going to write books against Nós it. vamos escrever livros We're going to have contra. camp meetings and seminars against Vamos it. ter acampamentos e seminários contra. And Judah as well. Judá também. They have a message Eles têm uma mensagem that they don't want to que receive. eles não querem receber. And both messages Ambas mensagens that are the problem que messages, são as mensagens que têm problema. the messages that are troubling all of Israel, As mensagens que estão perturbando todo Israel. are the messages São as mensagens that are preparing people que estão preparando o povo to have their probation closed para ter seu tempo probatório fechado. with the mark of the beast, Com a marca da besta, not with the seal of God. não com o selo de Deus. Go with me Vá comigo to the book of Amos, no livro de Amós, chapter 7. capítulo 7. Amos chapter 7. Amós, capítulo 7. Amos chapter 7, beginning with verse 7. Amós, capítulo 7, começando com o verso 7. Notice what the scripture says. Note que as escrituras nos diz. Reading from verse 7 to 17. Lendo do verso 7 ao verso 17.
Thus he showed me, and behold, the Lord stood upon a wall made by a plumb line, with a plumb line in his hand. 8. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? And I said, a plumb line. Then said the Lord, behold, I will set a plumb line in the midst of my people Israel. I will not again pass by them anymore. 9. And the high places of Isaac shall be desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste. And I will rise against the house of Jeroboam with the sword. Pause. Pausa. This message here Essa mensagem aqui, is a judgment message. uma mensagem de julgamento, It's a shut door message. uma mensagem de fechamento da A porta, close of probation uma message mensagem do fechamento da porta da graça, on the new organization uma nova organização set up by Jeroboam, que foi posta por Jeroboão, the organization of sun worship, a organização da adoração ao sol, spiritualism, espiritualismo, celebration style worship, estilo de celebração, the new theology. a nova teologia, It's going to be swept away vai ser varrida by storm and tempest. por tempestade. But the shut door message Mas a mensagem do fechamento da porta is not a message não é uma mensagem that tickles you, que te perturba, makes you feel good. ou não perturba, mas que te dá prazer ou te faz sentir bem. It's not smooth sayings. Não é uma mensagem suave, It's not a peace and safety gospel. não é um evangelho de paz e segurança. It causes a shaking, Ela causa uma sacudidura, an agitation. uma agitação, People are bothered e as pessoas estão perturbadas and they cannot take it. e eles não podem receber. Verse 10. No verso 10, Notice how the message is received. note como a mensagem é recebida. Then Amaziah the priest of Bethel sent to Jeroboam king of Israel, saying, Amos hath conspired against thee in the midst of the house of Israel. The land is not able to bear all his words. Pause. They couldn't endure the straight Eles não testimony. poderiam receber o testemunho direto. Their ears were turned away from the truth. Os ouvidos foram virados da verdade. They were turned to fables Foram virados para fábulas. because they had itching Que ears. eles tinham comichões no ouvido. And they would go to the teachers and preachers Eles iam para os professores e who ensinadores. would tell them what they wanted to hear. E eles queriam ouvir o que eles gostavam de ouvir. Oftentimes, the messages that God sends Muitas vezes a mensagem que Deus are manda not the messages that you want to hear. não é a mensagem que você quer ouvir. But if you don't hear and obey, Mas se você não ouvir e escutar, you e could obedecer, you may lose your você salvation. pode perder a sua salvação. Verse 11. Verso 11. For thus Amos saith, Jeroboam shall die by the sword, and Israel shall surely be led away captive out of their own land. 12. Now, pause. Pausa. Jeroboam, you're going to die, Jeroboão, você vai morrer. and Israel, you're going to be scattered. Israel certamente será espalhado. Not a peace and safety message. Não uma mensagem de paz e Not segurança. a feel-good gospel. Não um evangelho de se sentir bem. It doesn't make you feel all warm and fuzzy E inside. se faz de sentir todo caloroso por dentro. How do you think it was received? Como você acha que foi recebido? Do you think that he would get an invitation Você acha que ele iria receber um convite to come back and preach again? para voltar e pregar novamente? Let's look at verse 12. Vamos olhar no verso 12. Also Amaziah said unto Amos, O thou seer, go flee thee away into the land of Judah, and there eat bread, and prophesy there. 13. 13. But prophesy not again anymore at Bethel, for it is the king's chapel and the king's court. Pause. Pausa. What did the high priest O say? que o sacerdote disse? The high priest of this new organization. O sacerdote dessa nova organização. What did he say? O que ele disse? He said, hey prophet, Ei, profeta. hey preacher, Ei, pregador. go and flee, Vai e foge. get out of here, Sai daqui. and go to Judah Vai ajudar. and eat E bread coma pão. and go preach there. Vai pregar lá. Why did he tell him to go to Judah? Por que ele mandou ir
Por que ele mandou ele ir para Judá? Because remember Judah? Porque lembra que Judá That's where the truth was. ali é onde a verdade está. Pure worship, A adoração pura, holy doctrine, a doutrina santa, all the reforms, todas as reformas, all the foundations and pillars todas of as truth. fundações e os They pilares, were all there. todos estavam ali. But he said, hey, Mas ele disse, don't prophesy here. não profetize aqui This at Bethel. em Betel. That's where they had one of the calves. Isso é onde eles tinham um dos bezerros. This is the king's court Aqui é a corte do rei and the king's chapel. e é o santuário do rei. What's a chapel? O que é uma capela, It's a church. é uma igreja? What is the court? O que é uma corte? That is where laws are made. Aí é onde leis são feitas. Church and state. Igreja e Estado. We already have our religion. Nós já temos nossa religião. We already have our Já doctrine. temos nossas doutrinas. We do things different Nós here. fazemos coisas diferentes aqui. What are they following? O que eles estão seguindo? Golden calf gospel. O evangelho do bezerro. Golden calf diet. Ou o evangelho do bezerro de ouro. A dieta do bezerro de ouro. Golden calf dress. Ou os vestidos do bezerro de ouro. Golden calf music. As músicas do bezerro de ouro. Golden calf worship. A adoração do bezerro de ouro. Golden calf theology. A teologia do bezerro de ouro. Golden calf doctrine. E as doutrinas do bezerro de ouro. Golden calf E o evangelism. evangelismo do bezerro de ouro. Golden calf E os ministries. ministérios do bezerro de ouro. So don't preach here. Então não pregue aqui. You're not welcomed Não é here. bem-vindo aqui. You want to preach about present Você truth? quer pregar sobre verdade Preach presente, the three angels. três anjos. You want to preach from these charts? pregar desses diagramas. You want to preach about health and dress Quer reform? pregar sobre a reforma de saúde Go to vestuário, Judah. vai ajudar. Go to the self-supporting Vai para os people. ministérios independentes. Go to those Vai para fanatics aqueles fanáticos. and heretics. Aqueles heréticos. Hereges. Some of you are laughing because you know it's the truth. E alguns de vocês estão rindo porque vocês sabem que é verdade. This is not an Old Testament story. Isso não é uma mensagem do Velho Testamento. This is happening now. Isso está acontecendo agora. All the events Todos os eventos and solemn transactions of Old Testament history e as transações antigas do Velho Testamento have been foram and are repeating themselves in the church dentro da igreja in the last nos days. últimos dias. We're talking about Ephraim and Judah. Estamos falando de Efraim e Judá. Conference work, self-supporting O work. trabalho da conferência e o trabalho de sustento próprio. What did Amos say? O que Amós disse? Verse 14. O verso 14. Then answered Amos and said to Amaziah, I was no prophet, neither was I a prophet's son, but I was an herdman and a gatherer of sycamore fruit. 15. And the Lord took me as I followed the flock, and the Lord said unto me, Go prophesy unto my people Israel. Pause. Pausa. Amos Amós wasn't a prophet. não era profeta, He wasn't a priest. nem sacerdote. He wasn't a pastor. Não era pastor. He didn't go to the great schools of theology. Ele não foi nas grandes escolas de teologia. He didn't have a PhD or master's Ele degree. não tinha PhD ou mestrado. And he was not ordained by the conference to E preach. ele não foi ordenado pela conferência para pregar. He was a self-supporting preacher. Ele era pregador de sustento próprio. He was just a farmer Ele somente era fazendeiro and a shepherd. e pastor. God called him. Deus chamou a ele. God hired him. Deus contratou ele. Go prophesy Vai e profetize to Israel. a Israel. But Amos, Mas Amós, he wasn't from Judah. ele não era de Judá. He was from the north. Ele era do norte. He was a northern prophet. Ele era profeta do norte. But yet he was told to go down to Judah. Mas mesmo assim foi mandado aí a You know, Judá. it reminds me of another man. Me lembra isso de outro homem. This Lembra man, de outro nome. this man was a farmer. Esse homem era fazendeiro. He wasn't a preacher. Não era pregador. But he started studying the Bible. Ele começou a estudar a Bíblia. And he learned that in Ele 1843, aprendeu que em 1843, somewhere around 1843, mais ou menos em that 1843, Jesus would come again Jesus voltaria mais uma vez to cleanse the sanctuary by fire. para purificar o santuário por fogo. And he wasn't a prophet. E ele não era profeta. He wasn't a prophet's son. Não era filho de profeta. Who was that man? Quem é este homem? Oh, William Miller. Bom, Guilherme Miller. William Miller Guilherme Miller. is Amos. Ele é Amós. Amos is prefiguring Amós está prefigurando. Amos. Amos is prefiguring William Miller.
Amós está prefigurando Guilherme Miller. that would bring a message to a backslidden people, Vai trazer a mensagem para um povo rebelde and it would cause a shaking. e iria causar uma sacudidura. Here's the E message, aqui está a mensagem. 16 and 17. 16 e 17. Now therefore hear thou the word of the Lord, thou sayest, prophesy not against Israel, and drop not thy word against the house of Isaac. Pause. Pausa. What does it mean to prophesy? Or excuse me, what does it mean to, what does it mean prophesy not against Israel? O que significa não profetizes contra Israel? Many people like prophecy. Muitas pessoas gostam de profecia. They like when you talk about the prophecies of Babylon. Eles gostam quando vocês falam das profecias de Babilônia. They like the prophecies about the signs of the times. Eles gostam das profecias dos sinais dos tempos. But do you know what really causes a shaking? Mas você sabe o que realmente faz uma sacudidura? When you start prophesying against Israel. É quando você começa a profetizar contra Israel. When the prophecies are in favor of Seventh-day Adventism. Quando as profecias estão no favor dos adventistas, We like those nós prophecies. gostamos dessas profecias. But when it's prophecies against Seventh-day Adventism, Mas quando as profecias são contra os adventistas do sétimo the dia, wickedness, das iniquidades, the das abominations, abominações, and the das corruptions, corrupções, and you talk about probation quando closing, você fala da porta da graça se fechar, we don't like that. nós não gostamos disso. No. Não. Drop not thy word against the house of Isaac. Não fales contra a casa de Isaac. That phrase there, drop your word. What does that mean, drop your word? Drop your word. What does that mean? Yours doesn't say it? Oh, man. In the English, in the King James Version, Na versão do King James, it says, drop your word. significa derrame sua palavra. This is important. Goteja, This is very important. goteja sua palavra. Because to drop your word Porque gotejar sua palavra means the latter rain message. significa mensagem da chuva serôdia. When you read Deuteronomy 32, Quando você lê Deuteronômios 32, verse 2, verso 2, you can write it você down. pode escrever. I'm going to quote it. Eu vou citar. My doctrine shall drop as the rain. Minha doutrina vai gotejar como a chuva My speech shall distill as the dew. e minhas palavras vão destilar como o orvalho, As the small rain upon the tender herb, como o chuvisco sobre a erva, and as the showers upon the como as grass. chuvas sobre a grama. Doctrine represents rain. Doutrina representa chuva. And they did not want to accept in the days of Eles Amos não queriam aceitar nos dias de Amós the latter rain a message. mensagem da chuva serôdia. In other words, a message that tells when the latter rain starts falling. Em outras palavras, uma mensagem que vai te dizer quando a chuva serôdia começa a cair, They don't want to hear that eles message. não querem ouvir essa mensagem. In fact, the Bible says, E na verdade a Bíblia nos diz, in measure when it shooteth forth, em medida quando cair, you're going to debate with it. vocês vão debater contra. When God is staying his rough wind Quando Deus estiver segurando o seu vento, os seus ventos in the fortes, day of the east wind. no dia do vento oriental. In the day of the east wind, No dia do vento oriental, that's when the latter rain begins to isso é sprinkle. quando a chuva serôdia começa a respingar. What's the day of the east wind? Agora, o que é o dia do vento oriental? That's a question to answer for another study. Isso é uma pergunta para ser respondida em outro estudo. The latter rain A message mensagem da chuva serôdia that Amos was bringing que Amós estava trazendo was not received by Ephraim. não foi recebida por Efraim. Verse 17. O verso 17. Therefore thus saith the Lord, thy wife shall be an harlot in the city, and thy sons and thy daughters shall fall by the sword, and thy land shall be divided by line, and thou shalt die in a polluted land, and Israel shall surely go into captivity forth of his land. What message is this? Qual mensagem é esta? This is Leviticus É 26. Levíticos 26. This is the scattering. É o espalhamento. It's the 25-20. 25:20. The messages that are not received by Ephraim, As mensagens que não são recebidas por Efraim that's causing a shaking all over Adventism. está causando uma sacudidura por todo o adventismo. If it hasn't come here yet, Se não chegou aqui ainda, it will come. vai chegar. But I believe it's already come. Mas eu acredito que já chegou. In fact, it came 1 year ago E na verdade veio um ano atrás.
where when a message came Quando uma mensagem veio identifying 9/11 identificando 11 de setembro, as the time where the rain begins to sprinkle. identificando quando a chuva começou a respingar. Ah, there's your answer. Aí está a sua resposta. 9/11, 11 de setembro, day of the east wind. o dia do vento oriental. Don't have time to go into it. Não temos tempo para ir. And the E 2520, os 2520, these are messages essas são duas mensagens that are causing a shaking estão right now causando uma sacudidura agora in the house of na Ephraim. casa de Efraim. These are the messages they won't receive. Essas são as mensagens que eles não vão receber. Well, as we close, E ao fecharmos, what's Judah's problem? qual o problema de Judá? What is the problem message for self-supporting work? Qual o problema? Qual a mensagem que causa problema para o ministério de sustento próprio? Let's go to Jeremiah Vamos a Jeremias 36. 36. We're coming to a close. Estamos chegando ao fim. Jeremiah 36, Jeremias 36, beginning with verse 27. começando no verso 27. Jeremiah 36, Jeremias 36, verse 27. verso 27. The Bible tells A us, Bíblia nos diz: Then the word of the Lord came to Jeremiah after that the king had burned the roll and the words which Baruch wrote at the mouth of Jeremiah, saying, 28. Take thee again another roll and write it in all the former words that were in the first roll, which Jehoiakim the king of Judah hath burned. 29. And thou shalt say to Jehoiakim king of Judah, Thus saith the Lord, Thou hast burned this roll, saying, Why hast thou written therein, saying, The king of Babylon shall certainly come and destroy this land, and shall cause to cease from thence man and beast? 30. Therefore, thus saith the Lord of hosts, Jehoiakim king of Judah, he shall not have none to sit upon the throne of David, and his dead body shall be cast out into the day of the heat, and into the night to the frost. 31. And I will punish him and his seed and his servants for their iniquity, and I will bring upon them and upon the inhabitants of Jerusalem and upon the men of Judah and all the evil that I have pronounced against them, but they hearken not. Pause. Pausa. What's the problem message? Qual a mensagem que causa problema? It's the Jeremiah message. É a mensagem de Jeremias. You heard of the Elijah message? Vocês ouviram da mensagem de Elias? This is the Jeremiah message. Essa é a mensagem de Jeremias. It's the same É a message. mesma mensagem. It's dealing with the message of probation closing. Ele está lidando com a mensagem de fechamento da porta da graça. What problem did the king Jehoiakim have with the message? Qual foi o problema que o rei Jeoaquim teve com a mensagem? The message that was written in the little A book. mensagem que foi escrita no livrinho. He hated this message so Ele much, odiou tanto essa mensagem, he burned the ele message, queimou a mensagem, burned the prophet's warnings, queimou o alerta do profeta, burned the little book. queimou o livrinho. You know, we often say, Nós muitas vezes dizemos that it was the French Revolution or the French people. que foi os franceses ou a Revolução Francesa They burned the que Bibles. queimaram as Bíblias. In Rome, they burned the Bibles. Que Roma queimou as Bíblias. And the Germans during World War II, E que os alemães durante a Segunda Guerra, the Nazi movement, o movimento dos nazistas, they burned Christian books and burned the Bible. que eles queimaram as Bíblias e livros cristãos. You know who the first people were to burn the Bible? Vocês sabem qual foi o primeiro povo a queimar a Bíblia To burn the scrolls of God? ou queimar os livros de Deus? God's people. O povo de Deus. Not the world. Não o mundo, God's people. o povo de Deus. Had there been any other message prior to this time Houve alguma mensagem antes deste tempo that had so much hatred for, que houve tanto ódio, so much indignation for, tanto indignação, that you would burn that message up? que você iria queimar aquela mensagem? No. Não. You know, the same thing was repeated in our generation, Você sabe que a mesma coisa foi repetida na nossa geração. where in the 1980s, Quando nos anos 90 you had Desmond Ford você teve Desmond Ford and Walter Ray, e Walter Ray, especially Walter Ray, especialmente Walter Ray, who said that Ellen White was a copycat. que dizia que Ellen White era uma
a copiadora. She didn't write the book Great Controversy. Ela não escreveu o livro Grande She didn't write the book Desire of Ela Ages. não escreveu o livro Desejado. She's a false prophet. Ela é uma falsa profeta. You know what they did? Sabe o que eles fizeram? In Loma Linda, Em Loma Linda, they got trash eles cans. pegaram lixos. They brought the old red books. E eles pegaram latas de lixo e trouxeram livros. Started tearing out the pages. Começaram a rasgar as páginas They said, listen, e diziam: we're free now. nós estamos livres, We're agora, liberated. estamos liberados. She's been proven to be a false prophet. Foi provado a ser uma falsa profeta. Burn the rubbish. Queime os lixos, Burn the books. queime os livros. Yes. Sim. You say, but how could they do something like Como that? eles podem fazer algo assim? They did it in the days of Jeremiah. Eles fizeram nos dias de Jeremias. He was a prophet. E ele foi um profeta. They burned the spirit of prophecy in his E day. eles queimaram o espírito de profecia nos seus dias. What was the message? Qual foi a mensagem? Why have you prophesied Por que você tem profetizado that the king of Babylon is going to come que o rei da Babilônia vai vir and destroy this e city? destruir essa cidade? The message of the king of the north? A mensagem do rei do norte. That was the problem message. Essa foi a mensagem que causou problema, Caused the shaking. que causou uma sacudidura. You know why? Por quê? Sabe por quê? Because it's identifying Porque está identificando that probation's closing. que o tempo da graça vai se fechar. In Jeremiah 32, Em Jeremias 32, we're bringing out final points. estamos trazendo os pontos finais. Jeremiah 32, Em Jeremias 32, beginning in verse 1. começando no verso 1. Jeremiah 32:1. Jeremias 32:1. The word that came to Jeremiah from the Lord in the 10th year of Zedekiah, king of Judah, which was the 18th year of Nebuchadnezzar. 2. For then the king of Babylon's army besieged Jerusalem, and Jeremiah the prophet was shut up in the court of the prison which was in the king of Judah's house. 3. For Zedekiah king of Judah had shut him up, saying, Wherefore dost thou prophesy and say, Thus saith the Lord, Behold, I will give this city into the hand of the king of Babylon, and he shall take it. 4. And Zedekiah king of Judah shall not escape out of the hand of the Chaldeans, but shall surely be delivered into the hand of the king of Babylon, and shall speak with him mouth to mouth, and his eyes shall behold his eyes. And he shall lead Zedekiah to Babylon, and there shall he be until I visited him, saith the Lord. Though ye fight with the Chaldeans, ye shall not prosper. Pause. Pausa. What was it that got Jeremiah thrown in prison? O que foi que levou Jeremias a ser preso? The message he preached. A mensagem que ele pregou. What message was that? Qual mensagem foi esta? You're preaching about the king of the north, Você está pregando sobre o rei do norte, the king of Babylon, o rei da Babilônia, and the city and sanctuary of Jerusalem e a cidade e o santuário em Jerusalém being given into his hand. vai ser dado nas suas mãos. Why are you preaching that Por que message? você está pregando essa mensagem? It's almost like they would receive any other message, É como se eles não recebessem nenhuma outra mensagem. but not that message. Fosse como se eles recebessem qualquer outra mensagem, menos esta mensagem. The message that will get you thrown in prison. É a mensagem que vai te levar a ser jogado na The prisão. message that will get you kicked out of the A churches mensagem que vai te fazer a ser chutado fora da igreja. is the King of the North É a message. mensagem do rei do norte. What is the King of the North message for today? Qual a mensagem do rei do norte para hoje? It's Daniel 11:40 through É 45. Daniel 11:40 ao 45. That message identifies that probation closes first for Seventh-day Adventists. Aquela mensagem identifica que o tempo da graça fecha primeiro dos adventistas. People don't want to hear that O message povo não quer ouvir essa mensagem, because it'll cause you to wake up. que vai te causar para acordar, It'll cause you to get ready, e vai causar para você se aprontar, put away sin, colocar o pecado de lado enter into the most holy e place. entrar no Santíssimo Revival, reformation. e reavivamento e reforma. We don't want to hear that Nós não message. queremos ouvir essa mensagem. This is the message Esta é a mensagem that will bring que persecution vai trazer perseguição from within. de dentro. This is the message Esta é a mensagem that will cause a que shaking. vai causar uma This is the sacudidura. message that will cause a separation of Esta é uma classes. mensagem que vai causar uma separação de classes. People in self-supporting work, Povo, as pessoas no ministério independente, they fight against it. e eles lutam contra. They don't want to hear it. Eles não querem ouvir. Ephraim fights against it as well. Efraim luta contra também. In Jeremiah 52, Em Jeremias 52, Zedekiah Zedequias did not want to believe não queria acreditar
that the king of the north would destroy Jerusalem. que o rei do norte iria destruir Jerusalém. And you know one of the reasons why he didn't want to believe? Vocês sabem qual a razão He listened, não queria acreditar? he listened to the false prophets. Ele ouviu aos falsos profetas. You know what the false prophets were saying? Vocês sabem o que os falsos profetas estavam dizendo? Jeremiah is a fanatic. Jeremias é um fanático. Peace, peace. Paz, paz. God's going to deliver you. Deus vai libertar você. You can trust in Egypt. Você pode confiar no Egito. Egypt will help you. O Egito vai te ajudar. God's people, what's wrong with them? O povo de Deus que está They errado com can't vocês. leave Egypt alone. Eles não podem deixar o Egito de lado. They're depending on the world to help them. Estão dependendo do mundo para ajudar eles. What happened to Jerusalem? Mas o que aconteceu com Jerusalém? Well, I think we know the story. Eu creio que sabemos a história. But let's notice Vamos notar. in Jeremiah 52, Em Jeremias 52, verse 8. verso 8. But the army of the Chaldeans pursued after the king and overtook Zedekiah in the plains of Jericho, and all his army was scattered from him. 9. 9. Then they took the king and carried him up into the king of Babylon to Riblah in the land of Hamath, where he gave judgment upon him. And the king of Babylon slew the sons of Zedekiah before his eyes. He also and slew also all the princes of Judah 11. in Rebellion. Then he put out the eyes of Zedekiah, and the king of Babylon bound him in chains and carried him to Babylon and put him in prison till the day of his death. Pause. Pausa. He didn't want to believe in the king of the north message. Eles não queriam acreditar na mensagem do He norte. didn't want to believe that the structure will be swept away by storm and tempest. Ele não queria acreditar que a estrutura iria ser varrida por tempestade. What did he receive for not accepting the message? O que ele recebeu por não acreditar na mensagem? Present truth message A mensagem da verdade presente about the king of the north. sobre o rei do norte. He was scattered. Ele foi espalhado. Also, what happened to his sons? Também o que aconteceu com seus filhos? They were all slaughtered. Foram degolados. And the princes of Judah. E os príncipes de Judá? Why were the princes of Judah slain? Por que os príncipes de Judá foram mortos? Remember Hosea 5? Lembre em Oséias 5, The princes of Judah, os príncipes de Judá. they removed the landmarks. Eles removeram os marcos. Those that remove the landmarks Aqueles que removem os marcos are going to be overthrown by the king of the north. vão ser derrubados pelo rei do norte. And then he had judgment pronounced upon him. E ele teve julgamento pronunciado sobre ele. What was the judgment? Qual foi a sentença? They put his eyes out, Eles removeram seus olhos, ou cegaram seus olhos. and he was put in prison until the day he E died. ele foi colocado na prisão até o dia que morreu. So at first Zedekiah, Então, primeiro, Zedequias, he put Jeremiah in prison ele põe Jeremias na prisão, because he was preaching the little book ele message, estava pregando a mensagem do livrinho, the king of the north a message. mensagem do rei do norte. But then when his prophecy was fulfilled, Quando sua profecia se cumpriu, now Zedekiah goes into prison agora Zedequias vai à prisão. and he dies there. Ele morre ali. His eyes are put out. Seus olhos são cegos. Why? Por quê? Because for many years, Porque por muitos anos, when that message was preached, quando aquela mensagem foi pregada, he would close his ele eyes. fechava os seus olhos. He was making himself blind to the Ele message. estava fazendo a si mesmo cego para a mensagem. He was representing the Estavam Laodiceans, representando os laodiceanos, poor, pobres, blind, cegos, miserable, miseráveis wretched, e nus. naked. Nus. So, spiritually, Então, he espiritualmente, closed his eyes against the King of the North ele message. fechou seus olhos contra a And then mensagem do rei do literally, norte e He literalmente got his eyes put out. e ele teve seus olhos removidos. Foolish, 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 blind Laodicean virgin. Ele era um tolo, 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 laodiceiano, cego. Daniel 11, 4 through 45. Daniel 11, 40 a 45. We reject that message. Nós rejeitamos essa mensagem. That which happened to Zedekiah and his princes Aquilo que aconteceu com Zedequias e seus príncipes will happen to us. vai acontecer a nós. Beware Esteja alerta that you reject
se você rejeitar the warning message of the little book, a mensagem de alerta do livrinho, the King of the North message. a mensagem do Rei do Norte, Ezekiel 8. Ezequiel 8. We're closing in Ezekiel 8. Estamos fechando em Ezequiel, Final verses. últimos versos. Many people believe this message. Muitos acreditam nessa mensagem, They don't want to preach it though, mas eles não querem pregar, because they don't want to get put in prison. porque eles não querem ser colocados nas prisões. They don't want to lose their position or title in the church, Eles não querem perder os seus títulos e suas posições em suas igrejas, because they love the praise of men more porque eles amam mais a adoração dos homens than the praise of God. do que a adoração de Deus. The approval of men A aprovação dos homens versus the approval of God. versus a aprovação de Deus. I would rather have the approval of God Eu prefiro ter a aprovação de Deus and have all men disapprove of me, e ter todos os homens desaprovando a mim be saved in heaven, e ser salvo no céu, than to have the approval of all the men, do que ter a aprovação de todos os homens have God's disapproval, e ter a desaprovação de Deus and then I'm lost. e estou perdido. Ezekiel 8. Ezequiel 8. Ezekiel 8, Ezequiel capítulo 8, verse 7. verso 7. In Ezekiel 8, Em Ezequiel 8, we have both the house of Israel nós temos tanto a casa de Israel and the house of e a Judah. casa de Judá. And the Bible speaks about E a Bíblia nos diz these sobre abominations essas abominações that they're committing, que eles estão cometendo, which will lead to the Sunday law, que vai levar a eles ao decreto dominical, close of probation. o fechamento da porta da graça. When we look in verse 7, Quando olhamos no verso 7, and he brought me to the door of the court, and when I looked, and behold, a hole in the wall. 8, Then said he unto me, Son of man, dig now in the wall. And when I digged in the wall, behold, a door. 9, And he said unto me, Go in, behold the wicked abominations that they do here. 10, So I went in and saw, and behold, every form of creeping things and abominable beasts, and all the idols of the house of Israel portrayed upon the wall round about. 11, And there stood before them 70 men of the ancients of the house of Israel, and in the midst of them stood Jaazaniah the son of Shaphan, with every man a censer in his hand, and a thick cloud of incense went up. 12, Then said he unto me, Son of man, hast thou seen what the ancients of the house of Israel do in the dark, every man in the chambers of his imagery? For they say, The Lord seeth us not, and the Lord hath forsaken the earth. Pause. pausa. The 70 men, 70 homens, these are the elders of Israel. que eram os anciões de Israel. You see the images of the beasts. Você vê as imagens da besta, You see that they're in the dark, você vê que eles estão nas trevas, under strong delusion. sobre uma grande They've engano. rejected the love of the truth. Eles rejeitaram o amor da verdade. This represents the leadership in Ephraim. Isso representa a liderança em Efraim, When they set up the image of the beast, quando eles fazem a imagem da besta. verse 13 and onward, No verso 13, continuando. he said also unto me, Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations that they do. 14. Then he brought me to the door of the gate of the Lord's house, which was toward the north, and behold, the women sat weeping for Tammuz. Pause. Pausa. So because of the apostasy from the leaders, Então, por causa da apostasia The women. dos líderes, as mulheres, women represent churches. mulheres representam igrejas, They're weeping for estavam Tammuz chorando por Tammuz, in the north. no norte. Who's Tammuz? Quem é Tammuz? He's a false Ele é Christ, falso Cristo, Antichrist. anticristo. The people are beginning O povo está to começando wonder after the beast. a adorar após a besta. This is spiritualism. Isso é espiritualismo. Spiritualism comes into the O churches, espiritualismo entra nas igrejas. and they begin to accept Eles começam a aceitar a false king of the north. falso rei do norte. But verse 15, Verso then 16. said he to me, Hast thou seen this, O son of man? Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations than these. 16. And he brought me in the inner court of the Lord's house, and behold, at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about 25 men, with their backs toward the temple of the Lord, and their faces toward the east, and they worshiped the sun toward the east. 17. Then he said unto me, Hast thou seen this, O son of man? Is it a light thing to the house of Judah that they commit the abominations which they commit here? For they have filled the land with violence, and have returned to provoke me to anger, and lo, they put the branch to their nose. 18. 18. Therefore will I also deal in fury, mine eyes shall not spare, neither will I have pity, and though they cry in my ears with a loud voice, yet will I not hear them. Closing the book. Fechando o livro. First, the 70 men, Primeiro 70 homens, house of Israel.
Casa de Israel, leadership. a liderança. But then we come to the 25 men. Mas depois chegamos aos 25 homens. 25 25 is also a number of leadership. também é o número de liderança. 24 elders, 24 anciões one high e priest. sumo sacerdote. 25. 25. The house of Judah. Casa de Judá. They turned their back on the temple. Eles viram suas costas do templo. When you turn your back on the temple, Quando você vira suas costas para o templo, they're turning their back on the faith once delivered to the saints. eles estão virando suas costas para a fé uma vez entregue aos santos. And they worship the sun E eles adoram o sol, toward the east, no sentido ao oriente. with probation closing. E o fechamento da porta fechando. This is what we're saying. Isso é o que estamos dizendo. In the house of Ephraim and Judah, Na casa de Israel, There's- na casa de Efraim e Judá, there's two há classes. duas classes. There is righteous and wicked in both houses. Há justos e ímpios dentro das duas casas. The wicked found in both houses Os ímpios que se encontram nas duas casas reject the latter rain message, rejeitam a mensagem da chuva serôdia, the 25-20 a message, mensagem do 25-20, Daniel 11:4 through a 45. mensagem de Daniel 11:40-45. They're being deceived by E spiritualism, eles estão sendo enganados pelo espiritualismo, preparing to receive the mark of the beast. preparando-se para receber a marca da besta. But there is righteous Mas há justos in Ephraim and Judah. em Efraim e Judá. And these two E esses dois, are going to come together. eles vão vir juntos. Ephraim will not envy Judah anymore. Efraim não invejará Judá mais. And Judah E Judá will not vex, will not fight não against vai mais lutar contra them eles mais. This is what we're going to look at Isso é o que vamos olhar in the next na presentation próxima apresentação, before lunch. antes do almoço. Not the one coming up now, Não a próxima the agora, one that will follow. uma que vai a próxima. You're seeing what's going to happen to the church militant. Você está vendo o que vai acontecer com a igreja The militante. church militant represents Ephraim and Judah, A igreja militante representa Efraim e Judá, but the church triumphant mas a igreja triunfante is going to represent vai ser representada the righteous pelos justos from Ephraim and Judah de Efraim e Judá, that will come together, que vão se ajuntar see eye to eye, e ver olho a olho, and finish the work terminar a obra of the third angel's da message. terceira mensagem angélica. Let us pray. Vamos orar. Father in heaven, Querido Pai que estás no we céu, come before thee, vemos na tua presença. thanking you Te again agradecemos mais uma vez for hearing and answering our por prayers. ouvir e atender nossas orações. May you continue to lead us and guide us Tu possa continuar a nos guiar into your light, em tua luz, into your truth, na tua verdade, and to your glory. na tua glória, Separate the wheat from the chaff, separando o joio do trigo, the gold from the dross, a- the wise from the foolish, os sábios dos tolos, through your prophetic messages, através da sua mensagem profética. the mighty cleaver of truth, the mighty sword of truth, a grande espada da verdade, to separate us para nos separar from the world do mundo and the nominal churches e das igrejas nominais that have rejected que rejeitaram the three angels' a messages. mensagem dos In três in anjos. Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém.